Você pega em armas para se defender? Você pega? Você acorda de noite, pega em armas para se defender? Você arrisca a sua vida? Um tema muito atual que a gente está vivendo, que é a inteligência artificial. Como que você está enxergando essas mudanças? Não recomendo uma faculdade mediana. Não recomendo mesmo. O Brasil como país nos próximos anos é compra ou venda? Eu não aprendi nada na minha faculdade que eu uso hoje. Imposto é roubo e sonegar é legítima defesa? Estima-se que só 2% das pessoas que operam no mercado ganham dinheiro. 2%. 600 mil investidores na Bolsa em 2017, 2018, mas tinham 800 mil presidiários no Brasil. Chama o cara e diz assim, eu só quero que você olhe para a tua cadeira e pensa quantos garotos queriam sentar na tua cadeira nesse momento. E se você não honrar a sua cadeira, você não vai ficar muito tempo nela. Você acha que você vai ter as recompensas de um Neymar se você é um jogador do 15 de Jaú? Não adianta. Melhor você fazer outra coisa da vida. Ah, você é uma pessoa que não tem work-life balance. Nem sei o que é isso. Eu acho que metade não faz dinheiro e talvez 2/3, talvez 100 gestores no Brasil paguem os econômicos. Fala galera, boa tarde. Primeiramente, muito bem-vindos. Meu nome é Henrique Sturz, para quem não me conhece, eu trabalho com o mercado financeiro desde 2019. Tenho uma empresa de consultoria de investimentos que a gente cuida do patrimônio do cliente de uma visão bem global, assim, bem personalizada. E fui convidado para bater esse papo aqui com o Rui, chamei essa lenda, o Bruno Paulinelli, para me ajudar. Se apresenta aí rapidamente também. Oi, gente. Boa tarde. Eu sou o Bruno Paulinelli. Eu estou no mercado desde 2015 e em 2021 eu decidi começar a criar conteúdo. Ali nasceu o resumo do mercado de hoje. Eu não sei se a turma conhece aí, mas é o melhor resumo de notícia do Brasil, tá? Então eu faço piada com todo mundo, provavelmente já fiz piada com a Quineia, então eu convido todo mundo aí a acompanhar, que eu tenho certeza que se você gosta de mercado financeiro, você vai curtir o resumo. Contando rapidamente o Rui, depois você aprofunda um pouco mais. O Rui é sócio e gestor macro da Quineia, que é uma gestora de recursos, que é sócia do Itaú. Então hoje eles têm 130 bilhões de reais sobre gestão. E aí a Quineia tem vários fundos lá dentro. E a pergunta inicial é, primeiro, bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui. Como que a Quineia ganha dinheiro, né? Gente, um prazer enorme estar aqui e, principalmente, um prazer enorme estar com tanta gente jovem aqui e gente jovem que disponibilizou o tempo para estudar liberalismo e pensar no futuro do Brasil, pensar na economia, né? Não sei se vocês viram o último painel que eu estava apresentando agora com o Gustavo Franco, mas eu falava justamente disso, né? Os problemas do Brasil são geracionais. Você não vai resolver eles em 10 anos. Você vai precisar de 30 anos para resolvê-los, né? Uma vez que a gente comece a andar na direção correta. Então, são pessoas como vocês que vão ver os problemas resolvidos. Eu tentei o meu melhor, mas eu não vou conseguir vê-los totalmente resolvidos. Eu quero muito que a geração de vocês veja, tá? Gente, gestão de recursos. Eu sempre gosto de falar o seguinte, né? Você tem duas maneiras de ver um negócio. Ou você vê como um missionário, ou você vê como um mercenário. E, na minha concepção, o jeito que eu vi negócio na vida, os missionários sempre levam a vantagem em cima dos mercenários, né? O que é missionário? É você fazer um negócio, qualquer que seja o seu negócio, porque você ama o serviço, porque você ama o que você faz, porque você pensa no cliente, porque você ama um produto, né? E não um mercenário que faz isso porque, no final das contas, quer flipar aquela empresa ou quer passar para o próximo negócio. Curiosamente, na vida, os missionários tendem a fazer muito mais dinheiro, né? Esse assunto aqui é como ganhar dinheiro no mercado financeiro. Os missionários tendem a fazer muito mais dinheiro do que os mercenários. E uma gestora é isso. Uma gestora é um trabalho missionário, só faz isso com extrema paixão, com extremo amor pelo que você faz. Deixa eu dizer, é um negócio que é muito parecido, só para dizer, as pessoas estão entrando, é muito parecido com vários tipos de negócio que tem uma distribuição muito assimétrica, mais uma Pareto distribution, né, do que uma normal distribution, no sentido de que pode dar muito certo para você, mas vou ser sincero, dá certo para poucas pessoas. É um trabalho que você tem que fazer por 20, 30 anos com uma paixão absoluta. E muita gente tenta e não é para elas. Não é para elas trabalhar na gestão. Você tem que aguentar um nível de dor enorme, né? Você vai perder dinheiro muitas vezes no mercado e o nível de dor e cobrança é gigantesco. Estima-se que, consistentemente, só 2% das pessoas que operam no mercado ganham dinheiro. 2%. A maioria porque você tem os custos de transação e você não consegue acumular isso ano depois de ano. Então, é um trabalho missionário. A gente ganha dinheiro assim, do jeito que ele falou, tá? Basicamente, é um business em que você pensa na necessidade de clientes, cria fundos em que atendam a necessidade desses grupos de clientes, né? E você tem uma taxa de administração e performance, mas você tem que gerar um valor enorme.
para isso. O valor que você tem que gerar é enorme. E o business é extremamente frágil do ponto de vista de que, se você não entregar o que você prometeu, o dinheiro é móvel, né? O dinheiro anda com uma velocidade impressionante. Então o negócio tem que ser extremamente paranoico. Eu sou paranoico, eu trabalho domingo a domingo. A totalidade, não estou falando nem maioria, tá? A totalidade das pessoas que eu conheci que deram certo nesse negócio e criaram um negócio com sustentabilidade, né, que se provaram duráveis ao tempo, zero pensavam no dinheiro. Zero, estou falando zero. Zero mesmo. Porque uma vez que esse negócio deu certo, porque você tem uma proposta superior, você, como qualquer empreendedorismo, uma vez que deu certo, o empreendedorismo só precisa dar certo uma vez na vida. Tá? Ele satisfaz a tua necessidade financeira. E, a partir dali, não tem nada a ver com ganhar dinheiro e tem tudo a ver com o legado que você quer deixar. Tá? Então, sim, o negócio ganha dinheiro assim, mas é um negócio extremamente frágil, que você tem que gerar um valor absurdo, que pouquíssimas pessoas aguentadoras, já vi a quantidade de gente que eu vi levantar da mesa e ir embora porque não aguentava a dor é enorme, e necessita um cara que vai trabalhar de domingo a domingo nisso. Eu vi o CEO da NVIDIA outro dia dar uma entrevista que ele dizia assim: o que você faz disso? Eu trabalho. Como assim? Eu acordo, eu trabalho. E aí eu vou dormir. E eu trabalho sábado, eu trabalho domingo. E é o que eu faço, eu trabalho pela NVIDIA. E eu faço isso, eu acordo, eu trabalho. E eu trabalho sábado e domingo. E eu faço isso pela Quiné todo dia. E daí você vai perguntar: você é uma pessoa que não tem work-life balance. Eu nem sei o que é isso. Eu me divirto tanto fazendo o que eu faço, eu gosto tanto de fazer o que eu faço. É tão representativo para mim e é tão relevante para mim. Eu acordo de madrugada, eu faço minha ginástica todo dia, mais ou menos de 7 às 8 da manhã, depois de já ter lido o que eu tenho que ler. E no final de semana eu jogo meu tênis, que eu gosto, eu fico com a minha família. Até grande parte da minha convivência com a família é passar as informações que eu tenho, passar o conhecimento que eu tenho, ensinar eles a serem cidadãos como vocês querem se formar. Mas eu não tenho o menor problema de work-life balance. Menor, zero. Eu simplesmente faço o que eu gosto, mas é um business de paranoia. E não tem como não ser diferente disso. E só antes de você fazer a primeira pergunta que você vai fazer para ele, esse podcast está sendo gravado, vai lá pro canal da Stocks no YouTube, então a gente precisa aqueles hackzinhos de engajamento, né? Porque senão a galera não lembra. Eu não poderia deixar de continuar esse papo sem pedir para a galera... Curte o vídeo. Fala do jeito... Curte o vídeo. Isso aí. Tem um bordão lá, né? Curte o vídeo. Se você não pedir, a galera não curte, é uma coisa impressionante. Assina o canal e curte o vídeo. É isso aí. Você tocou nesse ponto da dedicação, e aproveitando que a gente tem uma plateia jovem hoje, você acha que a barreira está mais alta hoje em dia, que um graduando precisa sair da faculdade já com certificações de mercado financeiro? Não. Eu não aprendi nada na minha faculdade que eu uso hoje. Eu contrato pessoas, todas as pessoas que contratei, eu fazia questão que elas não soubessem nada de mercado financeiro para eu poder treinar do zero. Agora, o que eram essas pessoas? Essas pessoas são pessoas que eram absolutamente obstinadas em aprender e em se dedicar. Você vai para uma faculdade, tá? A primeira coisa que eu quero numa faculdade é a indicação do professor. Eu não quero que você me diga que você é bom. Eu quero que o teu professor me diga que você é bom. Então, a primeira coisa é ir na faculdade e dizer assim: não vai no aluno, não pede civis, vai no professor e diz quem esse cara indica. Né? Por quê? Porque o cara que foi indicado por um professor, por exemplo, eu trabalho muito com gente da PUC do Rio de Janeiro, esse cara, tipo assim, ele foi monitor, esse cara foi a melhor nota, esse cara foi o cara que, por anos ali dentro da universidade, 1 ano, 2 anos, se dedicou integralmente, porque todo mundo pode correr os 100 metros, mas uma maratona é difícil, cara. Aquele cara que é consistente. E a pessoa que vai trabalhar nesse negócio, cara, ele tem que ter, ele demonstra uma característica de great, uma característica de persistência, de lidar com frustração muito forte. Então, o técnico, se o cara sabe fazer conta, interpretar texto, o resto a gente ensina. Ele vai ter que ser ético, ele vai ter que ter essa coisa, cara, que você vai dar na... Desculpa falar dessa maneira, mas você vai dar na cara da pessoa, é tipo tropa de elite. Você vai afundar a pessoa ali e o cara vai levantar e você vai dizer, pede para sair 02 e ele não quer sair, ele vai voltar, ele vai resistir. A primeira coisa que a gente faz é jogar a pessoa na água funda, para ver se sabe nadar. Logicamente, a gente não vai deixar o cara morrer, está ali do lado... Mas ele tem que acreditar ele tem que mostrar que ele sabe nadar. E essa obstinação, né? essa vontade de querer vencer. A Nike fez eu até vi que era
o título de uma das apresentações de hoje, né? Mas a Nike fez uma propaganda que eu acho maravilhosa recentemente e que reflete bem o espírito de você trabalhar numa asset, que é winning isn't for everyone, né? Vencer não é para todos, né? Você pensa um LeBron James, cara, olha quanto trabalho tem ali, né? Para o cara estar com 40 anos de idade fazer o que faz. Gosto muito de Fórmula 1. Max Verstappen não fez outra coisa na vida que pensar em Fórmula 1. Você tem esse nível de obstinação, né, de pessoas que têm uma mentalidade que o foco único é vencer, e isso não te faz uma má pessoa querer vencer. Não te faz uma má pessoa. Pelo contrário, eu acho que quanto maior o objetivo que você coloca na sua vida e maior a responsabilidade que você chama para si mesmo, mais significado você traz e mais meaningful, né, a sua vida se torna nesse processo. Esse tipo de pensamento você tem que ter numa asset, porque a frustração vai ser muito grande. Você vai errar muito, você vai ter períodos que você não vai acreditar em você mesmo, é competitivo ao extremo, você tá em frente a uma tela achando que não tem ninguém do outro lado, mas as melhores mentes do mundo estão do outro lado querendo vencer de você. Então, é quase como se fosse um Iron Man ali. É uma coisa mais para David Goggins, assim, do que para uma pessoa que se formou numa faculdade e acha que vai conseguir. Não vai. A necessidade de dedicação e de uma mentalidade de, cara, se eu cair, eu levanto de novo, é fundamental. Isso que você falou sobre faculdade, eu acho que tem muito a ver com o que eu vivi na minha época da faculdade também, porque realmente na sala de aula a gente não aprende tudo que precisa aprender para trabalhar no mercado financeiro. Por mais que seja uma faculdade mais voltada para negócios, para o mercado financeiro de fato, como a que eu fiz, realmente não é muito prático. É um acadêmico ali, teóricozão, que não vai fazer tanta diferença assim na prática. Muito em função disso que eu criei a Liga de Mercado Financeiro lá da faculdade, fui o pioneiro e idealizador lá da iniciativa, e justamente para ter esse contato mais próximo com o mercado mesmo, né? Para a gente conversar com o pessoal que já trabalha, aproximar o mercado com os alunos da faculdade, que, querendo ou não, já dá uma filtrada também, não sei se você concorda, depois eu vou jogar a bola para você, que quem, além da sala de aula, busca essas iniciativas extra-classe, muitas vezes demonstram um certo interesse a mais também e já dá uma diferenciada em relação à maioria, né? Você acha que realmente faz sentido participar de uma liga de mercado financeiro, por exemplo, na faculdade? Cara, eu acho que faz todo sentido. Qualquer coisa em que te coloque numa direção. Eu entrevistei o Clóvis de Barros, que é um filósofo, outro dia. Eu entrevisto muita gente. Eu tenho um programa de entrevista. Sou gestor com um programa de entrevista. Quase uma influência. Mas eu entrevistei outro dia e disse o seguinte: demore muito tempo para descobrir sua vocação. Mas depois que descobriu, que é um pensamento meio de Nietzsche, né? Ele disse, depois de descobriu, não vá para trás nem para pegar impulso. Segue sempre para frente. Uma vez você descobrir que essa é a sua vocação, o que são as coisas positivas do mercado financeiro? Né? O Warren Buffett falava isso. Cara, eu era um dos caras, ele fez Columbia, se não me engano. Eu era um dos caras mais inteligentes de Columbia, mas tinha os outros caras mais inteligentes que eu. E só que o cara mais inteligente da minha turma foi para a indústria de aço. E eu resolvi ir para a indústria de investimento. E, logicamente, deu água. Não é que deu água. O cara deve ter sido até bem sucedido, mas não tem comparação em termos do quanto você pode ir numa indústria de investimento. Porque é o seguinte, vamos supor, eu vou resolver ser um taxista. Vou colocar aqui. O melhor taxista de Belo Horizonte deve ser 30% melhor do que o pior taxista de Belo Horizonte. Ele vai te levar um pouco mais rápido, ele vai achar o caminho mais rápido, ele vai ser agradável, vai conversar com você, o carro dele vai estar mais limpo. Você pagaria... Vai ter uma balinha, vai ter uma água. Vai ter uma balinha, você pagaria 30% a mais. Se você dissesse, mostrar assim, taxista mediano, melhor taxista, pô, esse cara vai ter a balinha, ele vai mais rápido, eu pago 30%, 50% a mais para esse cara, vai. Se eu estou no dia mais gastador, 50%. Só que, por exemplo, engenheiros de software, eles podem ser 100 vezes melhores do que o médio. O Bill Gates mesmo falava que 3 ou 4 engenheiros resolviam a Microsoft inteira. E uma equipe de gestão, ela pode ser 500 vezes melhor do que uma equipe de gestão mediana. Isso faz com que as recompensas de ser a equipe de gestão 100 vezes melhor que a mediana é muito alta, mas também é do jogador de futebol que possa ser 100 vezes melhor que a mediana. Então, você tem que tomar cuidado quando você faz a análise que eu vou ganhar dinheiro no mercado financeiro. Não conheço ninguém que fez uma carreira no mercado financeiro de sucesso, em que você admire, que pensava simplesmente no dinheiro,
mercenário, em vez de ter uma cabeça missionária com relação a isso. Mas, tendo dito isso, a lateralidade que te dá o mercado financeiro, outros mercados, como a indústria de aço, por exemplo, não vão te dar. E realmente permite que você desenvolva uma carreira com muito mais potencial do que outras áreas do mercado, em que você vai ficar, certamente, até pela natureza do negócio, muito mais travado. Tá? Mas você está numa liga, pelo menos te diz que você... Porque essa coisa assim, você já deve ter ouvido falar isso, porque ficou muito popular com o Scott Galloway. Nunca siga a tua paixão. Siga aquilo em que você vai perceber que é fácil para você, mas difícil para os outros. Tá? Eu sou um cara extremamente desengonçado. Sou canhoto, para começar. E sou meio cego. Então, para mim, tipo assim, é terrível. Eu era o último cara a ser escolhido no time de futebol. Né? Aquele negócio de selecionar A, seleciona B, puta, tu sobrou, vem. Né? Então, eu sabia desde pequeno que eu não tinha uma capacidade grande de coordenação motora. Jogo tênis mal, embora adoro jogar tênis. E percebi que aquilo não era para mim. Eu percebi para mim rápido que, por exemplo, direito não era para mim. Eu não consigo ler 500 páginas de um contrato e achar aquilo não consegue me prender. Então eu via que aquilo ali não era para mim e que não era bom. Mas tinha certas coisas que eu fazia que as pessoas olhavam para mim e diziam assim: cara, isso é difícil para mim, mas é fácil para caramba para você. E é fácil você perceber isso, que as pessoas começam a te recompensar fácil por isso. Olham para você de um jeito diferente. Se as pessoas olham para você de um jeito diferente quando você faz as coisas relacionadas com o mercado financeiro, provavelmente é a sua vocação. Siga a sua vocação, não siga a sua paixão. Tá? 90% das pessoas que falam seguir paixão falam em carreiras em que a probabilidade de dar sucesso é extremamente baixa. Siga aquilo que você... Porque a tua vocação vai te levar a lugares que você não imagina. Você acha que um advogado tributário, quando tinha 15 anos de idade, era apaixonado por quero ser um advogado tributário, cara, porque que coisa linda, ler legislação de ICMS e recomendar. Não, ninguém pensa, ninguém nasce assim. Mas em um certo momento da vida, a pessoa percebe que é capaz de fazer aquele tipo de trabalho muito bem. E aí, cara, reconhecimento, a remuneração, a camaraderia, tudo que vem disso faz com que amigos meus, conheço 2 tributaristas fantásticos, tenham uma vida maravilhosa como advogado tributário. Então, se você percebeu isso em você no mercado financeiro, vai e siga. Se você não percebeu, o Jeff Bezos tem um vídeo maravilhoso que ele queria ser físico teórico. Daí ele foi e tinha que resolver uma equação diferencial difícil. E tinha um cara chamado Yosanda, estava em Princeton, não é fácil passar para Princeton, tá? Uma das melhores universidades do mundo. E ele foi no quarto do Yosanda, e o Yosanda olhou o problema que ele estava o dia inteiro querendo resolver e falou assim: cosseno. Aí ele disse: cara, Yosanda, como é que você resolveu? Você não resolveu isso de cara. Então o Yosanda disse: não, mas eu já vi esse tipo de problema várias vezes, eu já vi um parecido com esse, então se eu organizasse dessa maneira, daquela maneira, eu vi que ia cortar aqui, cortar ali, e ia ser cosseno a resposta. Aquele dia ele disse: eu nunca vou ser um físico teórico, porque eu não tenho essa facilidade que o Yosanda tem. Reconheça isso em você também. Tá? Eu tenho defeitos enormes. E eu percebi rápido os meus defeitos, e eu passei a, em vez de tentar resolver meus defeitos, maximizar o que eu sabia que eu fazia bem, porque as pessoas olhavam para mim e diziam: isso você faz bem. Tá? E trabalho dessa maneira. Eu acho que a Liga pode ajudar muito nesse sentido. Boa. Beleza. Aí um recém-contratado entrou lá como analista, provavelmente, e como é que a rotina dele é sentado na frente do computador mesmo, principalmente na sua área lá, que é mais macro? É uma rotina de sentado na frente do computador ou diferente disso? Eu acho que a primeira coisa é dar uma tarefa para ele que eu sei que ele não vai fazer, não consegue fazer. Tá? Que ele não deveria conseguir fazer. Tá? Por exemplo, entrou um garoto lá, recentemente, eu contratei um garoto recomendado pelos professores, CR9 da PUC, excelente garoto. Eu disse: você vai hoje analisar o setor de biotecnologia. Eu tinha certeza que ele não sabe nada de biotecnologia. Mas eu queria ver como ele sobrevivia àquilo. Eu queria ver como ele respondia àquele desafio. Né? Como é que eu sabendo... Lógico que eu não passei em nenhum momento a imagem que eu achava que ele não ia fazer aquilo. Eu plenamente passei para ele a ideia que eu acreditava que ele ia fazer aquilo. Né? E eu deixei, tipo assim... Eu jogava na água funda. E se ele não voltasse com a resposta, eu afundava a cabeça dele. Eu dizia: não, você vai ter que buscar. Você pensou dessa maneira? Pensou nessa fonte de informação? Pensou em fazer perguntas dessa maneira? Ligou para as pessoas que você deveria ter ligado? Ligou para alguém
para você tentar resolver isso, né? Perguntou para alguém que sabe mais que você, para você começar a fazer? Se organizou dessa maneira? Sabe onde você quer chegar com o seu trabalho? Sabe o tempo que vai demorar para você fazer esse trabalho? Dividiu em pedaços em que você gerencia esses pedaços e possa apresentar pedaços do trabalho gradualmente para você receber feedback, em vez de tentar fazer o trabalho todo? Essa é a questão principal. Você tem que... A única maneira de você desenvolver... Minha concepção, a única maneira de você desenvolver pessoas é, primeiro, acreditar nelas e fazer com que elas acreditem nelas. E a segunda é você trabalhar sempre... É igual música, eu sou músico e uma coisa que eu aprendi em música é que você sempre tem que trabalhar no limite da capacidade. Porque se você tentar trocar... Por exemplo, pega uma peça qualquer, pega uma peça de bar. Vai ter aquela parte que você toca facilmente e a parte que você toca é difícil. Você não consegue direito. Tá? Se você tocar a música inteira o tempo todo, você nunca vai aprender aquela parte difícil. Porque a parte fácil você vai se deliciar, mas não vai te trazer skill nenhum. A parte que vai trazer skill é você trocar a parte difícil da música. Tá? Então você deveria, na verdade, 80% do tempo que você estuda música, trabalhar na parte difícil que você não consegue realizar e levar o teu nível para cima. É assim que você trabalha com pessoas em Investment Management. Inclusive, por isso precisa de tanto great. Temos um amigo em comum, Humberto Pérez, mandou avisar que você é seu fã e que você é fera em biotech, inclusive. Você mencionou, lembrei dessa história. Eu queria emendar com uma coisa que você falou há pouco tempo atrás, que é basicamente só para dar um contexto, né? Eu entrei no mercado financeiro muito em função de um cenário que acontecia, que meu professor de macroeconomia falou na faculdade que quem tinha dinheiro na poupança em 2016 estava perdendo para a inflação, que a inflação foi 10% e a poupança tinha rendido 6% naquele ano. E aí eu tinha uma graninha lá, descobri que existia esse mundo do mercado financeiro. Poxa, se não vai ser a poupança, onde que eu vou colocar o dinheiro? Aí descobri o Tesouro Direto, as ações, fundos imobiliários e apaixonei pelo mercado. E aí juntou, mais tarde com a aula de marketing, eu pensei, poxa, estamos fazendo uma análise SWOT aqui de oportunidades e ameaças de um negócio e eu vi que o mercado financeiro tinha uma oportunidade muito grande porque pouca gente fazia conteúdo sobre isso na internet e tinha uma demanda muito grande e isso estava crescendo, porque naquela época tinha, só para vocês terem uma ideia, né, 600 mil investidores na Bolsa, se não me engano, em 2017, 2018, mas tinham 800 mil presidiários no Brasil, ou seja, tinha mais preso do que investidor. E aí eu juntei uma paixão, que eu tinha apaixonado pelo mercado financeiro, com uma oportunidade de negócios, que, querendo ou não, o mercado financeiro, muita gente, imagino que os jovens aqui, enxerguem o mercado financeiro como uma oportunidade de enriquecer, porque, querendo ou não, gira muito dinheiro no mercado financeiro. Só que, quando a gente olha o histórico, por exemplo, dos fundos de ação aqui no Brasil, e fundos de renda fixa, a grande maioria dos fundos que existem hoje, a grande maioria não supera o benchmark, que basicamente é o índice de referência que eles costumam acompanhar. Isso porque já foram desconsiderados da análise todos os que fecharam e ficaram no caminho, né? E aí eu quero emendar esse dado com a pergunta que é, além daquela questão que você falou, que muita gente entra como mercenário no mercado financeiro, e a questão de paixão, de talento, de saber exatamente o que você está fazendo e o que você deve fazer, o que mais você acha que gera um dado como esse no Brasil, né? Por que a grande maioria dos profissionais ficam pelo caminho e não conseguem entregar um resultado? Falta um pouco de conhecimento? Falta psicologia, que não sabe a hora certa de comprar e vender? O que você acha que são os fatores que fazem com que a maioria dos profissionais, dos gestores e também dos investidores pessoa física que não conseguem entregar um resultado consistente no longo prazo? Você tem que pensar, eu acho que a gente... Deixa eu tocar no ponto competição, tá? Porque isso é um negócio extremamente competitivo. Por que só tem 20 pilotos de Fórmula 1, embora eu acredite que tenha milhares ou milhões de pilotos? Fórmula 3, em Stock Car no Brasil, em kart. Por que só tem 22 pessoas que vão para a seleção brasileira, embora você tenha uma infinidade de jogadores de futebol no Brasil? Por que só tem aquele número de times na NBA? Por que só tem um Michael Jordan e um LeBron James? E o resto, claramente, mesmo o Kobe Bryant é abaixo desses caras, né? Por que só teve um Pelé com 3 Copas? Você tem que pensar que você está num ambiente altamente competitivo. Num ambiente altamente competitivo, você vai ter pessoas, fundos, organizações que, eu vou ser sincero, nunca vão superar o benchmark. Nunca. Nunca vai ser o programador top da Microsoft. Não vai chegar. O Jorge Paulo Lemann, que eu acho que ainda é a pessoa mais rica do Brasil, ele chegou aí para o Wimbledon. Competiu em Wimbledon.
Ele chegou em Wimbledon, olhou para um lado, olhou para o outro e disse assim, eu nunca vou ser esse cara. Eu não vou ser, não adianta. E, ao mesmo tempo, eu já vi o Toto Wolff, que é o diretor da Mercedes, que é o head da Mercedes, ele tentou ser piloto, só que ele é um cara imenso, é um cara quase do meu tamanho, não cabe dentro do carro nunca. Ele disse que sentava no carro, passava um cara do tamanho do Lewis Hamilton voando por ele. Ele disse, eu nunca vou ser um piloto de sucesso. E a verdade é que no meio extremamente, por isso que eu estou falando, perceba o que você faz fácil, tá? Porque no meio extremamente competitivo, a maioria das pessoas não vão dar certo. A verdade é essa, é competitivo. Entendeu? Você acha que você vai ter as recompensas de um Neymar se você é um jogador do 15 de Jaú? Não adianta. Melhor você fazer outra coisa da vida, como o Jorge Paulo Lemann vai fazer outra coisa da vida, você tem que perceber. E a verdade é essa. Por exemplo, a gente tem o nosso fundo principal da Quineia, de multimercado. Sei lá, um fundo que deu na história 160, 170 do CDI. Um fundo que dá 100% do CDI, ele não sobrevive, ele acaba. Tá? Um fundo que dá o Bovespa, ou abaixo do Bovespa, por 2, 3, 4, ele acaba acabando, entendeu? Naturalmente. As pessoas sacam. O dinheiro anda rápido de um lado para o outro. Então, o meio é extremamente competitivo. Eu acho que o fato de que vários fundos, várias gestoras, tem mais gestora no Brasil do que talvez do que os presos aí. Não, brincadeira. Eu acho que tem umas 700 gestoras no Brasil hoje. Dessas 700 gestoras, eu acho que 2/3 não pagam os economics. Quando eu digo pagam os economics, eu acho que metade não faz dinheiro e talvez 2/3, talvez 100 gestoras no Brasil paguem os economics. O que é pagar os economics? É se você está trabalhando naquela gestora, você ganharia tanto quanto se você estivesse trabalhando num banco de um banco como o BTG da vida. Então, a maioria não paga os economics. Isso aí já te dá uma direção forte de que não é tão fácil quanto parece. A maioria das partnerships dão água. Se você realmente vai querer altos ganhos financeiros, você vai ter que ser o Max Verstappen. Você vai ter que ser o Lewis Hamilton. Não adianta você ser o Logan Sargent ali, no último do pilotão. Entendeu? É melhor você fazer outra coisa da vida. Então, eu acho que muito isso. Você tem que perceber o que você... Até dentro de uma gestora. Tem gente que é gestor. Você olha para o cara e diz, esse cara é gestor, esse cara vai sentar e vai tomar risco. Esse cara, eu posso dar um book de risco para ele que ele vai aguentar a dor do book de risco, que não é pouca dor. Tá? Outro, você olha e diz, esse cara vai ser analista. Ele é analista naturalmente, ele nunca vai tomar risco num book. Outros caras você vai olhar e vai dizer, esse cara é bom em monitorar risco, mas você nunca vai ser analista, nunca vai ser gestor. Quanto mais rápido você perceber o que você realmente é bom e você dedicar as horas necessárias àquilo, mais fácil você vai dar na vida. Tem gente que vai olhar e vai dizer, eu sou o Salomão, estava com o Thiago Salomão, ele adora o mercado financeiro. O cara faz o market maker. Ele percebeu, eu sou comunicador. O Thiago Salomão não tem intenção de ser gestor, ele é comunicador. Então, descubra o que você faz o mais rápido possível bem. Vai ter, cada um de nós vem com um apetrecho de nascença e de criação que é distinto de todos os outros. Perceba via a sua criação e o que você veio ao mundo com capacidade, o que você é bom, o que você é ruim. Tem gente que não aguenta dor. Minha filha é CDF ao extremo. Extremamente CDF. Ela não aguenta ver sangue. Ela não aguenta ver ninguém sofrer. Não dá para minha filha fazer biomédicas. Por mais que ela seja CDF, não dá para ser biomédica. Meu filho é CDF, estuda pra cacete, garoto inteligente pra caramba, mas não tem a menor apreciação por humanas. Não gosta, não gosta de ir numa aula de humanas. Não adianta querer botar ele para fazer história. Não vai funcionar. Então, entenda com que apetrecho você vê o mundo. Boa, legal. Entrando em remuneração agora, queria entender como é que funciona na Quineia. Porque vocês têm na taxa de administração e taxa de performance. A minha dúvida é, por exemplo, na taxa de performance, ela é dividida conforme o desempenho de uma equipe específica, de um funcionário específico, ou todo mundo divide o mesmo bolo na hora da divisão? Não, o modelo vai mudar de gestora a gestora, tá? Mas o modelo é mais ou menos o seguinte. E não é diferente de escolher o time de futebol. Tá? Você lembra quando você era garoto ali? Talvez as meninas não tenham participado desse momento humilhante, que todo homem, quando é novo, participou, que é selecionar o time de futebol. Né? Talvez vocês tenham sofrido no vôlei, eu acho que jogam futebol também.
né? Mas na minha época, tipo assim, os homens passavam por essa humilhação constantemente. Eu era o mais humilhado nessa situação, em que você dizia quem é que você quer que seja do seu time de futebol. Daí você somos os capitães, eu escolho, eu quero ele. Daí eu sei que ele é bom. Daí você diz, eu quero aquele ali, que você sabe que é bom. Até, logicamente, você vai para o pior, até que sobra aquele cara que, pelo amor de Deus, você não quer nem no gol, né? Daí você diz, puta, vem. Você nem escolhe o cara, porque só sobrou o cara, você diz assim, vem. E aí você tenta botar o cara numa posição que não vai comprometer o time. Qualquer partnership, qualquer trabalho que envolva uma sociedade, a sociedade o tempo todo está se perguntando isso. Vem cá, se eu fosse começar essa empresa de novo, quem eu queria? Eu queria ele? Eu queria ele? E como eu dividiria esse economics? Puta, se ele sair, vai me dar uma dor de cabeça enorme, cara. Puta, se esse cara sair, boa parte do valor vai embora. Não, você está no meu time, vem cá. Você vai levar um percentual bom dos economics, que é o que a gente chama de o quanto você leva dos economics mesmo, do admin. Quanto você leva do admin? Do que é esse negócio hoje? Quanto é que você leva? Putz, eu vou te pagar 5% do admin, tá bom? Você se sair, cara, você tem um valor enorme, você é 10 do admin. Tá? Por quê? Porque é da sua performance de longo prazo na empresa, o quanto você ajuda o negócio, o quanto você é importante para o negócio. Isso a sociedade está se olhando. Está todo mundo olhando na cara do outro. Vem cá. Tá? Como é que está aqui? E aí a performance é mais relacionada com o que você fez, né, como tomador de risco, que a sua equipe fez, para gerar aquele performance fee naquele ano. Tá? Então, acho que tem duas etapas. A primeira é, esse negócio hoje, né, pensando no futuro desse negócio, quem são as partes principais que tem que estar aqui para esse negócio existir, que entregaram, que são importantes para esse negócio existir, e quanto a sociedade imagina que cada um deles, é o que eu chamo de lugar na piscina, né? Quanto o teu lugar é pequenininho aqui nesse canto, o teu lugar é um pouco maior, você gera mais valor. E a segunda parte é, naquele ano, o que você gerou? E aí você recebe performance fee. É extremamente competitivo, tá? Extremamente competitivo. E além dos sócios que estão ali trabalhando... Deixa eu dizer, é competitivo, mas não estou dizendo que é Michael Douglas, Wall Street. Não. O que eu estou dizendo é que é competitivo no sentido de... Uma equipe de futebol não é competitiva. Você tem que lutar pela tua posição todo ano, não tem? Você acha quem é o time aqui do Palmeiras? Sei lá, eu não entendo nada de futebol. Cruzeiro, pô. Cruzeiro, sei lá. O Galo doido. Eu estou em Belo Horizonte, pelo amor de Deus. Mas aí, o Cruzeiro. Quem é o craque do Cruzeiro? Então... Não tem, né? Hã? Não tem. Ficou Mas 3 aí, anos o na Série B por conta camisa disso. 10 Esse do ano nós Cruzeiro. temos, finalmente. O camisa 10 do Cruzeiro, ele pode ser bom, mas ele vai ter que lutar pela posição dele todo ano. Né? Pô, jogou um jogo ruim. Jogou um jogo ruim, tudo bem, todo mundo joga um jogo ruim. Putz, teve uma temporada ruim. Pô, mas por que você teve uma temporada ruim? Vamos tentar entender aqui. Pô, jogou 2 anos ruim, não dá, querido. Não dá. Tipo assim, vamos... Então, é competitivo como qualquer esporte é. Está ali a Simone Biles, a Rebeca, é competitivo pra cacete. Se uma demole para a outra, pufa, pulou por cima. Então, vida é competitiva. E a questão da vida é o seguinte, olha só. Trabalhar duro e ser competitivo e crescer é difícil. Mas não trabalhar duro, não ser competitivo e não crescer é mais difícil. Então, escolha a sua dificuldade, porque a única coisa que eu posso te dizer é que a dificuldade quer dizer que você está vivo. Mas escolha que tipo de dificuldade você quer na vida. Muito bom. E assim, além dos sócios pessoa física, que obviamente estão ali trabalhando a operação e tudo mais, existe também um sócio muito relevante na Quineia, que é o Itaú, que desde o início está lá na história. Eu queria entender um pouco sobre essa parceria, né? Quais são os principais pontos-chave que ter um sócio relevante, como, por exemplo, o Itaú, faz de diferença no negócio de fato, né? Imagino que tenha muita credibilidade, as pessoas, desde o momento inicial, já enxergavam a Quineia com um certo respeito, assim, porque se o Itaú estava confiando ali, poxa, deve ter alguma coisa, não é só um aventureiro qualquer que está ali. Um poder de distribuição também, que é talvez o maior banco do Brasil, então pode ter ali um certo poder de distribuição. Quais são os pontos que ter um sócio relevante como um grande banco pode trazer para o negócio? Acho primeiro, vamos pensar como a Quineia existiu, tá? O Itaú comprou uma operação do Bank of Boston e dentro dessa operação os membros do Bank of Boston se transformaram em parte da equipe do Itaú, do grupo do Itaú. Só que teve um deles que disse, eu quero fazer minha própria gestora. Naquela época, as gestoras estavam começando no Brasil, de 2006. Né? E o Márcio Verri disse, eu não quero. Daí o Setúbal chamou ele e disse, vem cá, todo mundo vai virar diretor do Itaú, por que você não quer
ser diretor do Itaú. Eu disse, não, eu tenho outros planos para a minha vida, eu quero fazer minha própria gestora, minha visão. Então, o Setúbal disse, faz comigo, faz aqui, né? A gente faz a estrutura com você, você monta e toca a tua gestora. E foi assim que nasceu essa partnership. E, logicamente, é uma partnership... É importante ter o maior banco do Brasil, não só o maior banco do Brasil, o Itaú é a brand mais valiosa da América do Sul. Tá? É tida como uma empresa, certamente uma das empresas mais bem tocadas da América Latina. Então, primeiro, ter um sócio dessa magnitude é muito interessante desde o começo. Mas eu acho que a Quineia criou uma cultura própria, e uma cultura própria que eu acho também dá orgulho ao Itaú. Então, as duas partes colaboram uma com a outra. O Itaú deu a credibilidade inicial, mas demorou 10 anos para a Quineia realmente florescer, muito trabalho duro. Por isso eu digo, cara, quem acha que isso acontece da noite para o dia, esquece. Não tem miracle man, não tem pessoa miraculosa, não tem empresa miraculosa. Você não faz nada interessante em lugar nenhum em 2 anos. São 5 anos, 10 anos, você fazer qualquer coisa interessante. Vai fazer um podcast tipo Joe Rogan, o Lex Fridman, 10 anos para você fazer o negócio, entendeu? Então, eu acho que são 2 pontos. O Itaú ajudou muito no começo, a credibilidade, o Banco Itaú, a marca Itaú, os princípios Itaú, a cultura Itaú, e, ao mesmo tempo, a Quineia desenvolveu uma cultura própria, que é distinta, né? Guarda valores similares, mas é distinta, e que eu acho que hoje a gente tem o prazer e orgulho, né, de também ser parte do grupo Itaú, no sentido de ter trazido coisas novas, ter trazido coisas diferentes. Tá? Eu acho que traz disciplina para a gente também, traz responsabilidade da gente representar a marca, com certeza traz responsabilidade. E eu acho que a gente, tipo assim, as pessoas olham aqui, né, com 130 bilhões de ativos hoje, dizem assim, poxa, mas é inevitável, porque era sócio do Itaú. Cara, a Quineia demorou 10 anos para a gente criar os valores, criar a cultura, criar tudo que existe para que a Quineia foi um processo que nos últimos 6 anos cresceu muito. Mas foram 10 anos de semeadura, de plantio para que aquilo acontecesse. Não existe gente miraculosa. Até Richard Feynman, que foi talvez o maior cientista do século XX, a par com Einstein, ele falava isso, não existe pessoa miraculosa. Eu simplesmente trabalhei incessantemente 40 anos para chegar onde eu cheguei. Não tem miracle man. Em área competitiva, miracle people em área competitiva, não existe. E se você tentar fazer, cara, acaba dando problema. Por exemplo, eu acho que um cara como o Neymar podia ter ido muito mais longe, mas não tinha disciplina, não teve... Faltou alguma coisa ali, entendeu? Em áreas extremamente competitivas, cara, ou você é Cristiano Ronaldo, um cara completamente obcecado com performance, completamente obcecado com a visão do que ele é dele mesmo, ou você em algum momento vai falhar, não tem jeito. Você acha que o contexto é fundamental na hora de iniciar um negócio ou até mesmo um fundo de investimentos, no sentido do contexto macro de como as coisas estão performando ali? Porque, dependendo a cota inicial ali, se no primeiro mês, primeiro ano, o fundo está indo bem, isso vai determinar a captação dele ali. Você acha que isso realmente impacta? Tem que o primeiro ano de performance de qualquer negócio de asset management é fundamental. Os 3 primeiros anos são fundamentais. O primeiro é muito importante. Os 2 primeiros, importantíssimos. Os 3 primeiros, fundamentais. Não funcionando nos 3 primeiros, provavelmente a coisa vai dar água. E é por isso que tantas gestoras dão água. Entretanto, lembra só o seguinte, tá? Entrepreneurship só tem que dar certo uma vez na vida. E se você pode falhar, não tem problema. Os Estados Unidos, eu acho que é o melhor exemplo. Deixa as pessoas falharem, deixa as pessoas pedirem concordata, deixa as pessoas entrar em Chapter 11, deixa você passar por um processo de bankruptcy e você começa de novo. E você tenta novamente. Tá? Eu já conheci pessoas que falharam em 10 negócios e foram dar certo no 11º. Não acredito que você é o miracle man, que o seu primeiro negócio vai dar certo. Provavelmente não. Né? Eu já dei água na vida umas 3 vezes, tentando fazer negócios que não funcionaram, e não há vergonha nenhuma nisso. Só quem tenta novamente. Eu não conheço ninguém, assim, que deu certo no primeiro negócio de cara e foi sucesso absoluto. Não conheço. Eu conheço gente que lutou muito, teve algumas falhas, teve algumas derrotas, se reinventou, estudou mais, percebeu que não era preparado o suficiente, voltou uma segunda vez para tentar, uma terceira, e eventualmente deu certo. Até porque a gente está no Brasil, né? E o contexto não favorece tanto. Acho que em qualquer lugar, se você cara. Tenta um negócio no Brasil, você é um criminoso. Sabe quantas pessoas querem minha cadeira? Você imagina quantas pessoas querem minha cadeira? Você acha que eu não sei que muita gente quer minha cadeira? Dentro da Quineia ou fora? Não, qualquer... tipo assim, fora da Quineia, dentro da Quineia, as pessoas querem minha cadeira. Você tem que honrar a sua cadeira.
Você tem que honrar. Eu falo isso para os analistas o tempo todo. Quando o analista ele começa, com a pessoa mais jovem que eu digo, ele começa a fraquejar ou começa a não se dedicar da mesma maneira, a primeira coisa, eu chamo o cara e diz assim, eu só quero que você olhe para a tua cadeira e pense quantos garotos queriam sentar na tua cadeira nesse momento. E você teve o privilégio de sentar nessa cadeira. E se você teve o privilégio de sentar nessa cadeira, honra essa cadeira, porque tem muita gente que depende de você. Eu acordo todo dia de manhã e penso que a menina da recepção precisa que eu performe, o cara de risco precisa que eu performe, o pessoal do RH precisa que eu performe, todo mundo, os analistas precisam que eu performe. Então você tem uma responsabilidade muito grande com as pessoas. E se você não honrar a sua cadeira, você não vai ficar muito tempo nela. E qualquer pessoa, o Reed Hastings da Netflix, ele fala isso. Eu incentivo o meu board todo dia a olhar para mim e pensar se eu ainda sou o CEO que deveria estar sentado aqui. Porque eu posso não ser a pessoa certa e você pode estar perdendo tempo comigo. Então, honre a sua cadeira. E uma vez dada, nunca pensa que é dádiva divina. Entendeu? Muita gente quer a tua cadeira. Mudando um pouquinho de assunto, eu fiquei sabendo que você é ótimo para dar indicações de onde estudar no exterior. Você adora indicar quais cidades, etc. Se você fosse recomendar para um jovem brasileiro hoje que tivesse a oportunidade de estudar fora, qual país você acha que ele deveria ir, ou região especificamente, cidade? Primeira coisa, eu diria, pense bem no que você quer. Tá? Eu tive um sócio uma vez, que era uma pessoa de meios financeiros enormes, tá? E o filho dele queria estudar fora, e teve uma conversa muito séria com o filho dele. Disse assim, cara, se você sair, são 4 anos que você vai perder lá fora. A tua network aqui dentro é muito mais sólida e vai te construir muito mais rápido. E lá fora eu não tenho como te dar a mesma network, não tenho como te dar a mesma capacidade, porque são seus pares que te fazem. Né? Diga-me com quem tu andas, que eu direi que você são seus pares que te criam. E estar no meio certo é grande parte da vitória. Então, primeira coisa, pense qual é o teu objetivo. Eu entrevistei o Shokai, que é o dono da Link, o criador da Link School of Business, e ele fala muito isso. Se você sair 4 anos, rei morto, rei posto, as pessoas vão esquecer. Né? O silêncio dos inocentes já dizia isso. Né? Você deseja aquilo que você vê. Né? Se ninguém está te vendo, ninguém te deseja. Então, pensa um pouco nisso, que é uma conversa que eu tenho até com meus filhos. Meus filhos querem estudar fora. Eu digo, peraí, vamos pensar nos teus objetivos, vamos pensar um pouco nisso. Uma vez que você decidiu estudar fora, eu acho o seguinte, para sair do Brasil, vai para excelência. Não recomendo uma faculdade mediana. Não recomendo mesmo, tá? Porque você está muito melhor numa PUC-Rio estudando economia do que numa faculdade mediana lá fora. Se você for lá para fora, eu falo para meus filhos, quer ir lá? Eu quero estudar fora. Quer? Top 20. Você vai entrar para a Ivy League, você vai entrar para alguma coisa boa. Tá? Não me coloque numa universidade de segunda linha, porque senão eu vou te colocar na PUC-Rio. Porque a PUC-Rio é excelente, o departamento de economia é excelente, é uma super universidade. Eu sei que dali eu consigo encaminhar ele para uma boa carreira. Eu sei que vai desenvolver uma boa carreira. Então, se vai lá para fora, tenta top 20. Eu sempre tive isso na cabeça. Vai lá para fora, é top 20. Tá? É difícil de entrar. A vida é difícil, lamento informar. Tá? Não gaste dinheiro do seu pai à toa. Tá? Ele ralou duro para isso. Segunda coisa, eu recomendaria o Reino Unido ou os Estados Unidos. Principalmente Estados Unidos. Se for no Reino Unido, tenta Imperial ou tenta... Nossa, daí se você entrar em Oxbridge, me manda o teu currículo depois que eu quero conhecer você. Tá? Mas tenta uma universidade de primeira linha no Reino Unido ou tenta Estados Unidos, porque os Estados Unidos é onde as coisas acontecem, é onde a dinâmica está mais presente. Tenta Texas, alguma universidade do Texas, tem boas universidades, Califórnia tem excelentes universidades. Mas vai, cara, o que eu digo é o seguinte, vai com um plano. Isso eu recomendo. Vai com um plano. Eu estou fazendo essa universidade porque depois eu vou seguir esse caminho e eu acho que tem essa estratégia que eu posso fazer. Não vai na porra louquice. Vou chegar lá e depois eu descubro quem eu sou e o que eu quero fazer. Não faz. Não faz. Tá? Pensa bem no que você quer fazer, o que você quer, porque você vai gastar o dinheiro bom dos seus pais nisso. Tá? Que eu não sei a condição financeira de cada um, mas possivelmente eles trabalharam duro para fazer essa poupança. Então, pensa bem no que você está fazendo com a poupança dos seus pais. Rui, uma das minhas ideias de a gente falar um pouco sobre carreira, sobre o negócio do mercado financeiro nesse podcast, é para tornar esse conteúdo um pouco mais atemporal e não falar de cenário hoje que daqui uma semana já desatualizou.
Mas eu acho que, como você está aqui, a gente não pode deixar de falar de alguns temas. Tenho duas perguntas muito relevantes que eu tenho muita curiosidade de saber, qual que é a sua visão sobre isso, né? E são coisas mais de longo prazo. A primeira é que a gente está vendo uma transição nos últimos anos de investimentos ativos para passivos, indexados, né? Então, basicamente, ao invés de você escolher ações específicas para montar um fundo de ação, os investidores estão migrando os recursos para os fundos indexados em algum índice, o Ibovespa ou o S&P, e por aí vai. E a primeira pergunta é, como que você enxerga essa migração dos ativos para os passivos? Como que é a visão de vocês lá na Quineia? Como vocês estão se posicionando? Se vocês acham que isso realmente é a tendência, se ainda vai continuar tendo os investimentos ativos? Dá um overview geral sobre esse tema. Não, eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar em mercado, ou se você quer trabalhar no mercado financeiro, eu recomendaria você pensar o seguinte: qual é a sua capacidade de adaptação? Qual é a sua capacidade de pensar uma coisa hoje e amanhã você pensar totalmente diferente se os dados forem contra você? Qual é a sua capacidade de manter duas visões diferentes e conflitantes na sua cabeça, analisando os prós e cons de cada uma, sem deixar nenhuma das duas ser dominante e sendo capaz de andar na direção de uma ou de outra a qualquer momento? Sem cristalizar. Essa é a principal questão. Tá? Por quê? Porque eu vou falar isso. Porque o mercado muda a cada instante. E, na verdade, você tem que se adaptar a tipos de mercado diferentes. Eu comecei no mercado em que existia muito lá fora, né? Eu trabalhei boa parte da minha vida lá fora. Então, existiam os fundos mútuos, que seriam os FIAs daqui hoje, tá? E, gradualmente, esses fundos mútuos morreram, porque entraram os ETFs, entraram os fundos passivos, e entraram os hedge funds, e o mundo virou hedge fund, fundo passivo, ETF, e os fundos mútuos, né, os fundos ativos de ações, por exemplo, eles morreram. Tá? E você teve que se adaptar. Warren Buffett diz hoje em dia que se você comprar um ETF ou um fundo passivo de S&P, seria a melhor coisa que você faria. O Warren Buffett teve dificuldades enormes de bater o S&P ou o Nasdaq desse século, né, no século XXI. O Nasdaq, ele não conseguiu bater o Nasdaq no século XXI. Então, pelo menos depois de 2010, depois da grande crise de 2008, tá? Depois da grande crise, teve vários problemas, porque o mundo mudou, porque ficou mais difícil, porque aquela estratégia que funcionou em certos períodos não funciona em outros, e você tem que novamente se adaptar a ela. E ele mesmo fala aquela questão do contexto, né? Se ele não tivesse nascido nos Estados Unidos e tivesse começado a investir naquela idade, naquela década específica... Não funcionaria, né? Ele não seria o Buffett. Você conhece o Warren Buffett japonês? Você já foi apresentado a ele? Esse cara não existe, né? O Brasil, cara, eu acho que o Brasil tem uma cultura excelente de investimentos, tá? Aí, pegando o caso brasileiro, eu acho, cara, que natural, o problema do índice é que o índice brasileiro, para começar, é muito ruim. É extremamente ruim. Tá? O S&P se reinventa a cada instante, porque a economia americana se reinventa. Então, cara, quem diria que a NVIDIA, que era uma empresa que fazia... A NVIDIA fazia placa gráfica para jogos de computador, ia virar a maior empresa do mundo. Né? Ninguém imaginava isso, nem Warren Buffett, nem Deus, nem a NVIDIA imaginava isso. Né? Então, a economia se transforma, o índice se transforma, e o índice é muito interessante, porque ele força você a comprar os vencedores e vender os perdedores. E essa estratégia é muito efetiva, geralmente. Agora, no Brasil, o que você vai comprar? Você vai comprar Petrobras, Vale, Ambev, Banco do Brasil, Bradesco. Cara, você olha para o índice e diz assim, cara, esse não são negócios do futuro. Ou pelo menos não parecem ser os negócios do futuro no momento. Né? O mundo muda, mas esse não parece ser o negócio do futuro. Então, você está no índice Brasil, é muito difícil. Por isso que tanto valor é gerado em FIAs no Brasil. Você pega os FIAs mais tradicionais, Dínamo, Atmos, Squadra, esses caras geraram muito valor ao longo do tempo. Tá? Você pega os multimercados, a gente gerou muito valor. Tá? Quineia, nossos competidores, Geral Capital, SPX, as pessoas geraram valor ao longo do tempo. Porque nesse negócio, se não gerar valor, o fundo vai embora, o dinheiro vai embora, o dinheiro não é bobo, ele vai embora. Tá? Então, eu adoro, tipo assim, tem aquela, o Warren Buffett até fala isso, eu adoro indexação, porque quanto mais pessoas desistirem de pensar, mais espaço sobra para mim. Eu não penso dessa maneira necessariamente. Eu me pergunto, existem nichos que eu posso operar para ganhar dinheiro, para tirar o meu bife ali, que é o que eu faço no dia a dia, eu sou um trader, tá, no final das contas. E eu olho hoje em dia para o mercado e digo, sim, existem esses nichos. Tá? Talvez em parte, porque boa parte do dinheiro indexou, foi para ETFs, e eu tenho mais lateralidade, menos gente competindo comigo do que tinha no passado.
Talvez. Mas é adaptação constante. Eu acho que a questão de ETFizar, de pacificar, essas coisas vão continuar acontecendo. Você vai ter que buscar o seu nicho a cada momento. A hedge funds macro, por exemplo, no passado nos Estados Unidos, na Europa principalmente também, tiveram períodos incríveis. Hedge funds de equities tiveram períodos incríveis. Agora você vai ter, eu não sei qual é o produto de amanhã. A pessoa que trabalha numa asset tem que sentar o tempo todo e se perguntar qual é o produto de amanhã. Qual é o produto que eu consigo, na verdade, tirar valor do mercado e entregar para o meu cliente. Eu tenho que me questionar isso o tempo todo. Estamos chegando no Uma final. coisa é certa, o maior risco que você toma em fund management, o Zuckerberg, essa frase do Peter Thiel, o maior risco que você pode tomar no seu negócio é não tomar risco. Esse é o maior risco que você pode tomar, a coisa muda o tempo todo, muda o tempo todo. Se você não tomar risco no seu negócio e adaptar e mudar o negócio e reinventar o negócio, você está morto nesse mundo de hoje, em 3 anos você está morto. Para fazer a última pergunta, que eu acho que não dá para deixar sem, eu quero entender tanto na visão do mercado financeiro quanto na economia no geral, um tema muito atual que a gente está vivendo, que é a inteligência artificial. Como que você está enxergando essas mudanças que vão ser geradas pela inteligência artificial em todos os aspectos, tanto em questão de produtividade, em desemprego, em inflação, como que o mundo vai mudar nos próximos 10, 20 anos trazendo esse tema à tona? Nossa, eu tenho 1 hora para responder isso? Resumo em 2 minutos. Primeira coisa é que a maneira mais fácil de perder a reputação no mercado é fazer previsões sobre o futuro, né? É muito fácil. E vou dizer, a gente não faz previsão sobre o futuro do mercado. A gente tenta entender a realidade mais rápido do que as pessoas entendem. Eu não sei o que vai ser a economia da China daqui a 5 anos, mas eu acho que eu tenho entendimentos da realidade chinesa de hoje que são diferenciados e me permitem fazer dinheiro dentro da economia da China. Tá? Então, a gente não está prevendo o futuro, a gente está entendendo a realidade antes que outras pessoas entendam. Eu acho que a inteligência artificial é a maior... Eu vi 3 ou 4 transformações na minha vida. Eu vi a internet... Tá? Eu vi o PC, eu vi a internet, eu vi o iPhone e agora estou vendo a inteligência artificial. Eu acho que a inteligência artificial vai ser maior do que as outras 3. Tá? Agora, como qualquer tecnologia, a eletricidade demorou 30 anos para se tornar realmente produtiva na economia global. O PC, para os números aparecerem na economia, demorou mais de 20, 30 anos. Até hoje se questiona onde estão os números de produtividade do iPhone na economia global. Então, vai demorar algum tempo. Vai ter momentos que você vai acreditar mais, você vai acreditar menos. Eu acho que é uma transformação maior do que todas as outras. Por que eu acho isso? Cara, porque já mudou minha vida pra caramba. Eu trabalho e me diferencio de outros profissionais hoje com inteligência artificial. Eu nunca vi aquilo... tipo assim, aquilo parece coisa... Tipo assim, eu achava Google interessante, eu achava Google meio Deus, assim, né? Tipo assim, pergunta qualquer coisa, aparece lá, mas a inteligência artificial é bizarra. A coisa é complexa. Tipo assim, a coisa passou para outro nível, que eu não imaginava que acontecesse na minha... O ChatGPT, eu não imaginava que aconteceria na minha geração. Eu não imaginava que eu viveria para ver aquilo. Tá? E até hoje eu fico completamente abismado com o que sai dali. Tipo assim, eu tenho a coisa clássica. Para mim, a coisa mais impressionante. Eu chego em casa à noite, meus filhos estão com problema. Tem 14, 16 anos. Já tem física um pouco mais avançada, matemática um pouco mais avançada, trigonometria. Eles chegam com problemas em casa. Eles chegam, pai, resolve. Cara, 10 horas da noite, estou com a cabeça cansada. Eu estou cansado do dia. Eu tiro uma foto do problema e jogo no ChatGPT. Com a foto... ele resolve a equação com a foto. Eu nunca imaginei isso. Eu juro, eu nunca imaginei que eu vivi. Para mim parece completamente ficção científica. Para mim parece Skynet, parece Matrix, parece uma coisa muito louca. Eu acho essa tecnologia maior que todas as outras que eu vi. Mas tempo ao tempo. E aí o que você faz? Tenta entender pedaços dessa realidade mais rápido que as pessoas entendem e tenta investir nesse pedaço da realidade que você entendeu mais rápido. Mas a cada dia, na Bíblia se diz, a cada dia basta o seu mal, né? Então, a cada dia a gente tem que entender que direção isso vai. E vai ser, eu tenho certeza que tem momentos que a gente vai acreditar mais, tem momentos que a gente vai acreditar menos, mas eu não perderia a fé. Eu acho fantástico, eu acho embasbacante. E eu faço coisas ali com inteligência artificial que eu vejo que meus competidores não fazem hoje em dia e eu consigo já me diferenciar em várias áreas usando inteligência artificial. Vamos fazer um bate-bola, então, algumas perguntas, jogo rápido, respostas curtas, para a gente finalizar. Estamos chegando. Ping-pong, exato. Qual que você acha que é o melhor investimento para os próximos 10 anos e para os próximos 30? Eu mesmo. Excelente. 30 também. Nada vai me bater o investimento de eu investir em eu mesmo. Excelente, excelente.
2 livros atemporais que todo mundo deveria ler. Os Irmãos Karamazov, Crime e Castigo. Lê Dostoiévski. Bitcoin, compra ou venda? Eu não sei quanto vale, você não sabe quanto vale, eu sei que você não sabe, você sabe que eu não sei, vale o que você quiser. Então, beleza. O Brasil como país nos próximos anos é compra ou venda? Você vai achar as suas oportunidades de compras dentro do Brasil se você quiser e você vai desacreditar e pensar que é venda se você quiser. Ache seu próprio caminho dentro do Brasil. O Brasil é muito grande, a sua realidade não é o Brasil, a sua realidade são nichos dentro do Brasil. Ache seu nicho e compre. Boa. Você é flamenguista, né? Eu não, cara. Não? Eu admiro qualquer esporte, eu não torço para ninguém, não consigo imaginar eu torcendo para 11 homens correndo atrás de uma pele de porco cheia de ar. Eu ia te perguntar, o Flamengo IPO ou o Flamengo SAF? O Flamengo é gerenciado hoje por alguns amigos meus que saíram do mercado financeiro e resolveram gerenciar o Flamengo. E eu acho o melhor clube, o clube mais bem administrado do Brasil, by far, no momento. Só manter como tá, né? Só manter como está. Franquia fantástica, Dubai e Flamengo. No geral, clubes brasileiros de futebol listados na Bolsa de Valores, você acha que é realmente o caminho? E se sim, vale a pena investir em algum? Tem que profissionalizar, não sei se na Bolsa tem que profissionalizar, né? É simples, né? É darwiniano. Quem não profissionalizar não vai existir. É fácil reclamar que o Flamengo hoje tem uma proporção enorme dos direitos de televisão, tem um elenco que custa N vezes a mediana, né, do campeonato. É difícil fazer o trabalho que foi feito. Então, darwinianamente, você vai viver ou morrer. Não precisa, deixa o mercado decidir. E nesse painel que a gente está aqui, nesse fórum, acho que não poderia finalizar com outra pergunta que não fosse essa. Imposto é roubo e sonegar é legítima defesa? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum, porque você vive numa sociedade, dentro de uma sociedade, você não faz nada sozinho. E o rico tem que pagar mais, você sabe por quê? Porque tem mais para defender. Eu tenho minha casa, eu tenho minha família, eu tenho uma série de coisas que eu construí na minha vida. Eu não pego armas para defender o que eu criei. Alguém tem que defender para mim. E eu quero pagar para que defendo. Então não é roubo, não é sonegação. Excelente. Desculpa quem leu o Rothbard, tá? Mas eu pensei isso pra caramba. Eu li Rothbard, eu li Mises, eu li Bastiat, eu li o troço todo, tá? Mas eu sou uma pessoa que vive dentro de uma sociedade. Eu sozinho, eu morro amanhã. Então, para viver dentro dessa sociedade, eu tenho que dividir com essa sociedade. Para viver dentro dessa sociedade, eu tenho que contribuir. O que é roubo, na verdade, é imposto mal utilizado. É roubo do erário é peculato. Isso certamente é roubo. Eu vivi dentro da sociedade inglesa por muito tempo, porque é uma sociedade tida como justa, tá? E eu pagava meu imposto, feliz da vida, tá? Se você não quer pagar seu imposto, você pega em armas para se defender? Você pega? Você acorda de noite, pega em armas para se defender, você arrisca a sua vida? Tem alguém que faz isso para você, querido. Tem alguém que, para você ter a vida fácil que você tem hoje, morreu numa guerra. Ou segura em armas todo dia para que a sua família durma tranquila. Não esqueça disso quando você pagar seu imposto. Maravilha. Rui, obrigado pela sua participação, por ter topado esse convite também. Onde que a galera pode te encontrar nas redes sociais? Quiné Investimentos, tá? Assina Quiné Investimentos no Instagram, no YouTube, tem nosso canal Quinéia no WhatsApp. Café com Quinéia Café também, com muito Quinéia, bom. que está lá no YouTube. Tem vários conteúdos, tem Quinéia Insight, tem o blog da Quinéia, quem divulga o Quinéia Insight, tem as cartas do mês, tem todo o conteúdo. E a gente divide com o maior prazer. Educar as pessoas de investimentos é um prazer nosso. Só pesquisar Quinéia que vai achar, então. Brunão, você? Obrigadão pelo convite. Bom demais dividir o palco com vocês dois. Suas redes sociais? Meu nome é Bruno Paulinelli. Você vai me encontrar lá em qualquer uma delas. Maravilha. Obrigado pelo papo aí. E a galera me encontra também no Henrique Stuart, lá no Instagram, YouTube também, nos canais da Stocus Wealth, que é a nossa consultoria de investimentos. É isso. Obrigado a todo mundo. E a galera que está na internet também assistindo. Curte o vídeo. É isso. Tamo junto. Valeu, galera. Valeu.